Oi, meu povo, tudo bem? Meu nome é Raiane Duarte, eu sou advogada, atuo na área de família e na área de execução penal. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que pode ocorrer com os presos provisórios diante dessa pandemia do coronavírus. O que acontece? Os tribunais, em sua maioria, eles estão cancelando as audiências, mesmo aquelas urgentes, né? E esses presos, eles dependem de uma sentença para saberem se eles vão continuar presos ou não, né? A maioria eles estão presos por quê? Geralmente a prisão provisória ela ocorre quando o crime ele acontece com grave ameaça ou violência. Só que a prisão provisória ela não pode se dar de modo protelatório como se fosse para sempre, né? Uma vida. Ela tem que ter um início e ela tem que ter o fim. Geralmente, esse fim se dá com a sentença penal condenatória, que ali determinará realmente qual é a pena daquele acusado. Só que numa situação em que nos encontramos nesse momento, em que não sabemos quando que o sentenciado terá o direito de ter o julgamento do seu mérito, o que fazer com esses presos? O que irá lhes acontecer? Bom, o recomendado meu como advogado é que sejam, no caso, liberados, porque não tem como você protelar eternamente uma condenação. E a gente não sabe até que ponto vai essa pandemia, até que ponto serão canceladas essas audiências. Então é necessário, nesse momento, muita cautela, né? Realmente tem um estado aí que parece que liberou presos já sentenciados, o que não tem razão do que existir, do porquê isso acontecer. Mas, por exemplo, eu vejo que os presos que têm algum tipo de doença, né, que possa influenciar caso essa pandemia chegue aos presídios, eles serem liberados para tratamento domiciliar. Aqueles com idade muito avançada também, eu acredito que eles vão ser liberados, mesmo porque hoje nós temos uma ADPF do ministro Marco Aurélio chamando os juízes da execução para que façam isso. As presas que possuem, que estão amamentando ou que estão grávidas também, e aqueles que não cometeram crimes com grave ameaça ou violência, que cumpram a pena com outra medida alternativa, por exemplo, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, né? Para poder evitar realmente essa aglomeração. Porque, gente, de verdade, o presídio, ele é um lugar, por mais que ele seja o melhor que tenha no Brasil, né? Porque eu acho que nem tem isso, ele é um lugar de aglomeração e ele é um lugar realmente, assim, insalubre. A realidade é essa, é insalubre. Então, se uma pandemia desse tipo de doença chega a um presídio desse, realmente eu acho que é muito difícil é, alguém se salvar lá dentro. Então, assim, visando a saúde pública dentro do presídio e preservação da vida, né? Porque o que a gente quer é ressocializar o apenado e não que ele morra lá dentro. Eu acredito que algumas medidas têm que ser tomadas pelo poder público a fim de evitar que, primeiro, não chegue até lá a pandemia, e segundo, evitar que as pessoas que estão sendo presas aqui fora, ao máximo, ingressem dentro dos presídios que possivelmente poderia levar a doença lá para dentro. Então, isso é muito importante. E também que não fique tempo a mais lá preso, porque também é desnecessário a pessoa ficar, tipo assim, ficar 2 meses preso provisoriamente, eu vou ficar 6 meses porque não tá tendo julgamento no judiciário. Então, assim, não é a questão assim, a culpa é dele porque ele cometeu o crime. Não, mas todo mundo tem que ter um processo regular. Então, a partir do momento que isso não acontece, o Estado ele tem que tomar as providências devidas. Bom, é isso que eu quero falar nesse vídeo. É uma questão processual, penal, né? E também de humanidade, de qualquer ser humano. Então é isso que eu tenho para deixar hoje. Obrigada.